O caos na França representa a falência do sistema previdenciário estatal. O povo está revoltado, mas a quebra da previdência francesa é inevitável. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. A França vive um momento de tensão política que se reverteu nos últimos dias em comoção popular. A causa dessa revolta é a questão da reforma da Previdência, promovida pelo presidente Emmanuel Macron, indiferente da posição do parlamento. Sob o comando do presidente, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, usou um artigo da Constituição do país para aprovar a reforma sem aprovação legislativa. Nesse momento, as tensões se fortaleceram. Duas moções de censura, instrumentos que poderiam levar à dissolução do governo, foram votadas pelos parlamentares, por conta do uso dessa ferramenta constitucional. Mas elas foram rejeitadas pela maioria, e Macron está a salvo, ao menos por enquanto. O projeto da reforma prevê o aumento gradual da idade mínima para a aposentadoria dos atuais 62 anos para 64 anos em 2030. Há previsão também para o aumento no tempo de contribuição para se conseguir uma aposentadoria integral, sendo 43 anos. O projeto tem a desaprovação de 70% dos franceses e de 94% dos trabalhadores, explicando o pouco interesse do parlamento em aprová-lo. O fato é, fora das esferas políticas, a revolta atingiu também a população francesa, especialmente na capital. Diversos protestos vinham sendo realizados em todo o país há alguns meses, todos contra a reforma da Previdência. Após a aprovação, porém, a coisa parece ter saído do controle. Na noite do dia 20 para o dia 21 de março, diversos grupos de manifestantes começaram a protestar violentamente, inclusive causando pequenos incêndios e enfrentando diretamente a polícia. As imagens das emissoras de TV locais mostram o confronto entre a polícia e a população. Os policiais utilizaram gás lacrimogêneo e atacaram os manifestantes para dispersar os protestos. Os populares, por sua vez, responderam atirando objetos contra a polícia. Alguns atearam fogo a montanhas de lixo espalhadas pela capital, resultado da greve dos garis, que já dura 2 semanas. Outras classes de trabalhadores também entraram em greve, aprofundando ainda mais a situação do caos na França. Parte dos controladores de tráfego aéreo interromperam suas atividades e todas as refinarias do país estão paradas. Agora, há o temor de que falte combustível nos postos em pouco tempo. Por fim, quase 300 pessoas foram detidas. Enquanto isso, o presidente afirmou em entrevista que essas manifestações se comparam ao caso do Capitólio nos Estados Unidos e ao 8 de janeiro aqui no Brasil. De qualquer forma, os sindicatos afirmaram que vão continuar com as greves por prazo indeterminado. Não há como prever o desfecho dessa situação num curto prazo. Esse é mais um caso em que a questão previdenciária coloca, de um lado, as necessidades econômicas e fiscais de um país e, de outro, as vontades das massas. Revoltas populares e sindicais por ocasião de reformas da Previdência são algo esperado. Na verdade, os sistemas previdenciários estatais são tão falidos que precisam ser reformados de tempos em tempos. Não para resolver o problema, mas apenas para adiar as consequências. Todo esse ciclo de rombo previdenciário, seguido de alterações nas regras de aposentadoria que desencadeiam toda a sorte de manifestações, é bastante conhecido. Ainda assim, podemos tirar algumas conclusões a respeito do atual caso francês, especialmente em como o Estado gerencia a previdência social e o motivo das reações populares. O problema da previdência pública não é exclusivamente da França. Nós, brasileiros, sabemos disso. Na prática, a previdência pública é um sistema de pirâmide, especialmente naqueles casos em que o sistema adotado é o de repartição. Novamente, trata-se do caso da França e também do Brasil. Nesse sistema, todo o valor arrecadado com os contribuintes dessa previdência formam um montante utilizado para pagar os atuais beneficiários. Os que contribuem hoje precisam torcer para que no futuro outros indivíduos contribuam com o bolo da previdência, para terem algo a receber. Ou seja, como em qualquer pirâmide financeira, todo o esquema depende de mais entrantes para a coisa toda continuar sustentável. Porém, conforme as taxas de fecundidade começam a cair, o cenário das previdências públicas se torna mais trágico. As pessoas vivem por mais tempo, o que significa que terão direito, supostamente, a receber suas aposentadorias por mais anos.
Por outro lado, cada vez menos gente entra no mercado de trabalho, fazendo o montante destinado ao pagamento dessas aposentadorias ser decrescente. É por isso que a França possui atualmente um déficit previdenciário superior a 30 bilhões de euros. E a tendência, caso não se faça nada a esse respeito, é que a situação piore ainda mais. As previdências privadas, por sua vez, funcionam diferente. Nesse tipo de sistema, o indivíduo não contribui para um montante que será repartido entre os atuais beneficiários. A pessoa contribui para um fundo de investimentos, no qual terá a sua parte garantida e bem definida. Quando ele atingir os critérios especificados, ele começará a receber aqueles valores que foram investidos, referentes às suas cotas nesse fundo previdenciário. Ainda que não haja novos contribuintes, os seus valores estarão lá, podendo ser inclusive resgatados integralmente. Neste caso, trata-se de um sistema legítimo e não de uma pirâmide, como a fraude da previdência estatal. Na França e em vários outros países, a previdência estatal está completamente falida. Os constantes déficits comprovam que esse sistema não apenas não é mais sustentável, como se tornou um ralo de recursos públicos. O Estado precisa gastar cada vez mais dinheiro para cobrir o rombo, deixando de utilizá-lo em outras áreas. E se a coisa continuar dessa forma, em algum momento, no futuro, não haverá dinheiro sequer para pagar as pensões e aposentadorias. Pergunta-se, nesse cenário, quem ainda contribuiria para um sistema tão falido? No fim das contas, o que vemos na França é o povo se negando a aceitar a realidade de que o Estado nunca cumpre aquilo que promete. Não se trata apenas da falta de vontade política. O Estado é tão ineficiente que se torna incapaz, inclusive, de gerenciar um sistema previdenciário. Ele promete sustentar os velhinhos após anos de trabalho. Mas, enquanto o tempo passa e o problema demográfico cobra conta, essa promessa se torna cada vez mais difícil de cumprir. Em algum momento, no futuro, todo esse sistema desabará. A França é o país das revoltas do povo. Desde 1789, o país tem sido palco de diversos motins populares. Alguns foram bem-sucedidos, como os de 1848. Outros completamente inúteis, como os de 1968. Porém, ainda que todo o povo francês se revolte, isso não conseguirá mudar as leis econômicas. Nada mudará o fato da previdência estatal ser um esquema de pirâmide fadado ao fracasso. Nem toda revolta do mundo consegue fazer um sistema tão deficitário se tornar sustentável, sem qualquer tipo de mudança estrutural. Tal como aconteceu aqui no Brasil, a proposta de reforma previdenciária na França é tímida e não resolve o problema em sua essência. Trata-se apenas de uma tentativa de empurrar a coisa com a barriga, para a bomba estourar no colo de outro governante. E da mesma forma como vimos por aqui, mesmo essas tímidas mudanças são recebidas por lá como revolta popular e com descaso por parte da grande mídia. No fim das contas, os franceses querem apenas continuar acreditando no conto de fadas de que o Estado consegue prover tudo o que eles precisam, ainda que o Estado fracasse em tudo o que se propõe fazer. O povo francês precisa entender de uma vez por todas que o Estado é incapaz de resolver o que quer que seja. O que falta aos franceses, como também aos brasileiros, é entender que o sustento em sua velhice é importante demais para ser deixado nas mãos do Estado. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!